falar hoje sobre um assunto que eu vivenciei horrores, né? Eu era a bendita da falsa magra, eu pesava pouco, mas o meu percentual de gordura era lá na casa do chapéu. E foi quando eu conheci o Beto e minha vida mudou, né? Eu gosto de repetir que existe uma vida antes do Dr. Roberto e uma outra depois. Porque ele me colocou nesse, ele que deu o start, né, na minha vida aí, para treinar e me alimentar melhor e correr atrás do prejuízo que era grande. Então, pessoal, a gente vai falar um pouco sobre alguns mitos, né, da nutrição. O Beto vai falar sobre musculação, sobre hormônios e vai ser um bate-papo bem legal. Cadê o Beto? Vamos ver se ele tá por aqui. Não tô achando o Beto ainda aqui, não. Deixa eu ver se consigo entrar de novo. Ou se ele tá online lá no perfil dele. Olha aí pra mim, filha. Beto entrou. Aê! Vocês sabem que eu ainda sou bem lerda nisso, né? Aí, entrou. Agora sim. Olá, olá. Olá, Oi, olá, boa tarde, Nini, tudo bem? Tudo bom? Como é que tá aí a quarentena aí? olha, eu confesso que agora eu estou começando a ficar bem entediada, mas É, 28 dias já que eu tô confinada em nossa, casa. 28, né? Putz, não Eu acaba, não fiz um acaba esse evento negócio. no dia 14, vim É, pra casa e fui é, embora. verdade, desde o dia 13 mesmo. E vai mais uma semaninha pelo menos aí, né? No mínimo. Mas vamos aí, acho que agora o É, negócio é a gente falar de outros assuntos também, né? Falando, vamos, acho que vamos exatamente. mudar o disco, só ficar falando também de quarentena, de ansiedade da quarentena, o que comer na quarentena. Ninguém aguenta mais. Vamos voltar, daqui a pouco Uma hora acaba, a né? gente Vamos vivencia o ser ano otimista inteiro, aí. né? Exato, daqui a pouco isso aqui ficou no passado, ninguém vai lembrar mais, ou vai, logicamente, né, vai lembrar, mas vai estar correndo a vida, a gente vai estar querendo melhorar na saúde, na vida profissional, né? E vai ser isso mais um aprendizado, né? Ruim, mas vai ser. Mas aí o tema do dia aí é um tema aí que chama a atenção das meninas aí, né? Foi o post da falsa magra já veio há uns 3, 4 anos que eu posto, reposto e sempre dá muito comentário. Eu Eu, acho que é aí, o seu post mais compartilhado, não foi, Beto? sim, sim. E você era uma, né? Você era uma até, né? Eu era. Você me chegou, você era uma. Era uma clássica falsa magra. Acho que você me chegou em mim até através do post, né? Não foi, não? Foi Foi, mesmo. né? É. Era E eu. eu lembro que naquela época, nossa, era de 10 pacientes, 9 eram falsa magras na época. E chamou bastante atenção. E acho que a primeira coisa que confunde um pouco, né, o que é ser falsa magra, né? É uma mulher que geralmente tem um peso bom, né? Se a gente avaliar aquele índice de massa corpórea, que é o peso sobre a altura quadrado, ela não tem sobrepeso, tá? O IMC acima de 25 que é sobrepeso, e o IMC abaixo de 25 seria um peso normal. Isso avaliando por essa fórmula. Ou também de uma forma mais visual, quando você olha para a mulher, ela tem um rosto, né, o estereótipo de pessoa magra, né? Então, ela não seria caracterizada como gordinha, por exemplo. Ela seria uma pessoa que tem um rosto de magra, né? Porém, o que acontece? Ela tem um peso bom, mas ela tem pouca massa muscular, né? Então, isso, com pouca massa muscular, faz com que ela tenha muita gordura, o que aumenta a porcentagem de gordura. Mas não necessariamente ela tem muita gordura. Na grande maioria das vezes, a falsa magra tem pouco músculo, né? E por isso que muitas não conseguem melhorar, né? Porque elas acabam se tratando como pessoas que têm muita gordura. E às vezes elas não têm. Ou têm um pouco, né? Mas não é o grande problema. Mesmo porque se elas tivessem muita gordura, elas seriam mulheres com sobrepeso, né? Sim. E aí a falta de músculo que acaba dando uma falsa sensação de que ela tem muita gordura, porque
o músculo acaba ficando, seria como se fosse um recheio dentro da composição corporal, daquela superfície corpórea, e preenche. Então, sem músculo, a barriga fica meio flácida. O braço, fica aquele braço meio flat, assim, né? Que não fica, que as mulheres estão, aqueles bracinhos mais afilados que as mulheres desejam, né? O braço fica meio, ele é magro, mas com contorno um pouco diferente, né? A própria coxa, né? Não fica tão definida, mas também não é aquela coxa grande. E isso dá um aspecto de que tenha muita gordura. E, na verdade, falta de músculo. Acho que talvez você percebia isso no seu corpo, né? Sim. Né? Bom, você lembra, né? Eu pesava 55 quilos, vestia 38, mas o meu percentual de gordura era de 36. Você lembra? Caramba, é isso aí. Nem eu me surpreendi. A definição é essa. Índice de massa corpórea normal, atrelado a porcentagem de gordura alta. Isso dá para você avaliar pela prega, pelo adipômetro, que é aquela avaliação de composição corporal mais convencional, né, mais comum, de você achar, vários personagens físicos, personagens trainers fazem, várias nutricionistas fazem, até médicos. E muitos médicos hoje trabalham com a bioimpedância, que é outra forma, são duas formas, tá? Que não são concorrentes, tá? São duas formas de avaliação de composição corporal, e nas duas a gente acaba encontrando essa porcentagem elevada, e na bioimpedância acaba até ficando um pouquinho mais visual para a pessoa, porque naquele controle de músculo que aparece lá embaixo, lembra na bioimpedância? Aparece controle muscular. Aí aparece que a pessoa tem que ganhar 5, 6 quilos de massa muscular e às vezes perder 4, 3, às vezes nem tem que perder muito, porque nem tem muito, como eu disse, né? E a falta de músculo que é o grande problema. E se ela corrigir eventualmente aquela bioimpedância, aquela discrepância, aquela mulher pode até pesar mais, por incrível que pareça. E isso faz com que muitas mulheres, infelizmente, ao longo do tratamento, acabam até ficando meio chateados, porque o peso sobe. Nossa, cada quilo de músculo traz 1 quilo de água para o corpo, né? Então, 1 quilo de músculo pesa 2 quilos na balança. Né? Então, se você ganhar 2 quilos de músculo, você ganha 4 na balança. Né? E como as pessoas passaram a se pegar muito ao peso e não à composição corporal como um todo, né? Elas acabam ficando chateadas se ganham peso, né? Ganham um número. E, na verdade, isso é o de menos. Né? Eu acho que até comentei isso, em 2006, 2007, eu pesava 69 e me achava barrigudo. Né? Hoje eu peso 80, eu cheguei a 83 e com uma percepção de menos gordura abdominal do que eu tinha com 69. Né? Então eu ganhei peso em forma de massa muscular. Então a massa muscular, a músculo vai para o lugar certo. Né? Ela vai para a coxa, ela vai para o glúteo, né? Ela vai eventualmente para o seu braço, dando um contorno melhor, né, Nívia? É isso que tem que ficar claro para as mulheres. E aí eu acho que vamos falar um pouquinho já das estratégias aí, né? Eu acho que a gente falou da definição, né? Eu acho que o pessoal ficou bem claro, né? Então, IMC normal com porcentagem de gordura elevada. O que se deve fazer realmente se realmente o problema for ganhar massa muscular, tem que se trabalhar em cima disso, porque as mulheres acabam fazendo uma restrição alimentar muito grande, uma restrição calórica, às vezes dieta low carb, cetogênica, pensando no quê? Em diminuir a porcentagem de gordura. Porque é uma coisa óbvia, se você tem na cabeça assim de todo mundo, se a porcentagem de gordura é alta, eu tenho muita gordura. Como é que se perde muita gordura? Comendo pouco, fazendo low carb, que é uma dieta famosa para esse fim, muito cardio. Agora que as pessoas estão mais convencidas da musculação, mas muitos ainda não. Para perder gordura tem que fazer muito cardio. Então você vê que as mulheres que corriam muito, caminhadas longas, corriam, né? Várias virando até, às vezes começam por conta da estética e viram até corredoras profissionais, às vezes. Né? Ok, bom, se quiser virar profissional, nenhum problema. Estou falando se for como estratégia para melhorar a composição corporal. Outro dia entrou uma mulher aqui, essa semana mesmo, quando a gente anunciou, porque eu sou corredora, eu gosto de correr, porque... Falei, olha, são dicas para melhora de composição corporal, cara. Se você é corredora e gosta disso, né, e não está tão focada na estética, não está interessada nessa mudança de estética ou infeliz com a sua composição corporal, realmente essas orientações não são válidas para você. Continue correndo, que é um esporte super bacana também, né? Você vê muita gente aí super viciada aí, né? Se muda a vida, é bem bacana, né? A corrida. Mas realmente, se você correr demais, em detrimento a atividades de força, né? Principalmente a musculação, tem o crossfit, um funcional, tem várias atividades que fazem uma fadiga muscular, né? Contração muscular
uma contração muscular que te leve à hipóxia muscular e a fadiga, você acaba não tendo essa reversão, né? Então, a atividade aeróbica para isso não é tão interessante. Então, a musculação seria o carro-chefe do ponto de vista do exercício, para que essas mulheres conseguissem ganhar massa muscular. Só que também, se você fazer musculação e não tiver um aporte de nutrientes, aquele músculo não vai se desenvolver, né? Então, aí, ok, aí faz musculação e não come, ou come pouco, também não vai adiantar nada, porque aí você vai até emagrecer. Eu, a Andresa, a Anne aqui na clínica, a gente usa muitos pacientes que querem emagrecer, só que tem uma boa massa muscular, usam a musculação, comem, às vezes, pouco, comem menos carboidratos e emagrecem, né? Usando a musculação. Então, a musculação não é só para quem quer ganhar massa também. A musculação, na hora em que ela catalisa o ganho de massa muscular, ela acaba também catalisando a queima de gordura. Os mesmos hormônios liberados num treino de força, né, como o GH, como a própria testosterona, a sensibilização da insulina, até o cortisol, eles fazem com que você anabolize, ganhe músculo e queime gordura. São hormônios que acabam fazendo essas duas coisas que a gente tanto busca, né? E aí, para... também, né, Beto? Como que é? Também. O HIIT cardíaca. Sim. Seria uma atividade cardiovascular mais anaeróbica, né? Se realmente for uma mulher que vamos dizer que acontece bastante, né? Mulheres que eventualmente me procuram, são magras e gostam já do cardio, se sentem bem no cardio, né? E se sentem bem até porque são leves, né? São mulheres, às vezes, que são com baixo peso, elas são leves e o cardio, o aeróbico faz com que elas se sintam, é fácil para elas fazerem aeróbio, né? Só que às vezes não é o ideal. Mas aí, para que também eu não seja, né? Poxa, eu vou falar para ela não fazer mais esteira, o que eu falo? Pô, ao invés de fazer corridas longas, 30, 45 minutos, 1 hora, faz um treino de 20 minutos, já que você gosta desse tipo de exercício, né? De aumentar bastante a frequência cardíaca, aumentar a frequência respiratória, numa frequência muito alta, fazendo HIIT, que é o treinamento intenso intervalado, que tem várias formas de fazer HIIT, para quem não conhece. Então, um exemplo seria um minuto numa intensidade alta de uma forma grosseira, né, seja na esteira, seja no transporte, seja na bike, né, seja correndo na rua, né? A intensidade alta é aquela que, se alguém vir do seu lado, você não consegue conversar, né? Então, você vai lá correndo. Para mim eu fico em torno de 17, grande Filipão, Daniela Andreoli, sejam bem-vindas aí. Obrigado, Dani. A intensidade alta é aquela em que você, se alguém chegar do seu lado, você não consegue falar, né? Essa é a intensidade alta. O ideal é fazer um teste, uma avaliação ergospirométrica. A gente tem até aqui na clínica Andresa que faz, a gente consegue ver qual que é essa frequência cardíaca ideal, mas de uma forma grosseira, né? Você pode começar hoje, se você quiser, né? Que é o quê? Você não consegue falar. E o treinamento intenso intervalado. Então, 1 minuto numa intensidade elevada para você, né? Para mim é 17, 16 por hora. Para você pode ser 10, 11. Isso, cada um vai dentro do seu condicionamento. Só que o ideal é que realmente você se canse muito nessa hora, né? Não pode ter medo. Que é um outro problema que eu vejo, as pessoas tendo medo de intensificarem. Ai, não, é muito leve, entendeu? E realmente não vai ter... A Débora tá aí, manda um beijão para a Débora aí, Dani. Obrigado. Então, não pode ter medo de realmente você se intensificar o exercício. Se a gente quer mudança de composição corporal, a gente tem que sair da zona de conforto. Então uma caminhadinha ali não vai realmente te tirar não vai te aumentar a sua frequência cardíaca de uma forma em que você tem um resultado, né? Então, vai fazer o HIIT, mete bronca, chega no seu máximo e aí tem 1 minuto, 30 segundos for 30, 31, até também variando, para fazer um descanso ativo. Então, aí sim, vamos dizer, eu, por exemplo, estou a 16 por hora, 15 por hora no minuto intensidade alta e vou a 6, 7 por hora, quase trotando bem devagar no minuto mais lento. Então, são 2 extremos, né? Um intenso e um bem leve para tentar ir recuperando. Chega um momento que às vezes nem recupera. Então é um treino que idealmente também não deve... se você fizer direito esse tipo de exercício, ele não passa de 20 minutos, tá? Porque se passar, geralmente quer dizer que você não intensificou de forma correta, tá? E aí,
Sim, então, se for para escolher um cardiovascular anaeróbico, eu escolheria esse tipo de treino, né? E não um cardiovascular aeróbico, né? Que seria um treino mais longo, né? E atrelado à musculação, que essa sim é o carro-chefe, tá? E aí a parte, né, a parte nutricional, sem dúvida, né? Ter um aporte interessante de carboidratos, boas fontes de carboidratos, ter um bom aporte proteico, né? A leucina e a insulina, né? A leucina é o principal aminoácido das proteínas que fazem anabolismo, né? Então tem na proteína vegetal, tem na proteína animal. Então você precisa de leucina para ativar uma via que chama via da mTOR. mTOR chama via AKT/mTOR, para quem quiser procurar aí. Essa é uma via que favorece o ganho de massa muscular. E para você ativar essa via, você precisa de treino de força. O treino anaeróbico, o treino longo, muitas vezes desliga esta via. Por isso que a pessoa que faz treinos longos, você vai ver que, vamos dizer, até profissionais, elas vão ter massa muscular, né? Você vê que o corredor de 100 metros, que correm em alta intensidade, eles são bem fortes, né? E o maratonista são bem mais magros, né? Então você vê o quanto há diferença no treino, né? Ok, mas temos que ativar a via mTOR. Leucina ativa essa via mTOR, que veio da proteína vegetal, que veio da proteína animal. A própria insulina liberada pelos carboidratos, né? Quando aquele carboidrato é absorvido, vira glicose, a glicose estimula a produção de insulina, insulina ativa a mTOR, tá? Que também faz anabolismo. Então, carboidrato e proteína é fundamental. Eu vejo muita gente só comendo também a proteína, faz lá low carb extrema e quer ganhar massa. Lógico que uma coisa... a Fabiana escrevendo aí, tô comendo só folha. Eu lembro de você virar para mim uma vez e falar, você tem que comer, filha! Isso aí, Se não comer, o pessoal que criou essa ojeriza comida, né? Comida, quanto menos comida, melhor. A gente falou sobre isso na outra live e realmente isso, não, comer certo é fundamental, né? Eu acho que aí, conforme a estratégia, no caso essa que a gente está fazendo agora, vai ter que talvez comer até um pouco mais de carboidrato, né? Carboidratos bons, né? Às vezes eu pego... Às vezes a gente fala carboidrato, o pessoal quer pão, macarrão, eu também quero, né? Isso sim. E às vezes, Nívia, conforme alguns casos, eu pego muitas pacientes, às vezes homens e mulheres muito magros, que às vezes não tem gordura e só tem que ganhar músculo, e às vezes eles têm que comer tanto para ganhar, já que esse perfil metabólico ele tem uma dificuldade de armazenamento de energia muito ruim, tanto em forma de músculo quanto em forma de gordura, que não tem problema nenhum ele comer pão, às vezes até, tá? Macarrão. São pacientes que até comem bastante. Porque, às vezes, só comer também carboidratos saudáveis, para quem tem esse perfil de mais magro, é difícil, porque o carboidrato também é muito o carboidrato complexo da mandioca, da mandioquinha, do arroz integral, da batata doce, ele gera fome. Então, é o que eu até brinco, são carboidratos de gordinhos, né? É o gordinho que tem que, eventualmente, comer carboidrato complexo, a batata doce, o arroz integral. Aí, isso aí, como a maioria é gordinho, esses carboidratos também foram transferidos para o magrinho que quer ganhar massa, como se só que ele fosse saudável. Mas para o magro, que é bem magro, o macarrão é saudável, se não tiver problema com trigo. O arroz branco é saudável, né? A batata convencional é saudável. Isso, na verdade, amo pessoa... batata inglesa, amo. Então, se você realmente... tá num ritmo de treino e comer bem, esse carboidrato vai entrar queimando, né? O carboidrato ele vai para ele acaba sintetizando, ele vai para fazer músculo, né? Faz glicogênio muscular, glicogênio hepático, ativa a insulina e acaba fazendo hiperinsulinemia e você anaboliza, né? Isso juntando todo esse contexto. Então, já falamos o quê? Do exercício. Importantíssimo. Então, pense que fosse uma receita de um prato de comida. Se faltar um ingrediente, pode ser que não dê certo. Aí a pessoa quer fazer low carb e musculação quer ficar forte. Não vai acontecer, né? Então, comer bem, bom aporte proteico, bom aporte de carboidrato, seja proteína vegetal, seja proteína animal. Tá? A proteína vegetal ativa também a via da mTOR, também. Tá? Isso... Eu até já falei coisa ao contrário há alguns anos atrás, né? A gente sempre tem que estar aberto a novos conhecimentos. Se é proteína vegetal, sim. Tem vários atletas que são veganos, né? E ganham massa muscular. Logicamente, ele tem que sempre estar... É um pouco mais difícil, né? Você que é vegana hoje tem que estar sempre buscando mais, né?
qualquer restaurante você vai, você encontra um monte de proteína animal, né? Às vezes o vegano não consegue com tanta facilidade, ele vai ter que se preocupar mais com a rotina dele alimentar, né? Porque tem uma certa dificuldade para conseguir bater uma meta proteica, vamos dizer assim, né? Mas é totalmente possível. Então, proteína vegetal ou animal, carboidratos, às vezes até carboidratos considerados ruins para muitos, que às vezes não são, né? E a parte hormonal, que o grande problema das falsas magras do ponto de vista hormonal é que a grande maioria, ou pelo menos era há pouco tempo, agora tem diminuído um pouco, mas ainda a gente vê muito, é o uso de anticoncepcionais orais, que faz com que a mulher tenha uma diminuição muito intensa da testosterona, né? Principalmente da testosterona livre, que é a forma mais ativa da testosterona. Quando vai a testosterona embora, vai também o GH, então passa a ter um nível mais baixo de hormônio do crescimento, que também é importante na queima de gordura, que é também importante no ganho de massa muscular. Aumenta a resistência à insulina, podendo favorecer ganho de gordura, né? O DEA também, que é um esteroide um pouco mais anabólico em mulheres, em homem nem tanto, chama sulfato de dehidroepiandrosterona, SDEA. Esse hormônio fica muito baixo no uso crônico do anticoncepcional hormonal, né? Principalmente no oral. Então o nível fica muito baixo. E aí a mulher passa a ter esse perfil de hormônios esteroides androgênicos muito baixo. DEA, testosterona muito baixa, né? Possivelmente a dihidrotestosterona vai ficar baixa nelas também, o que acaba impactando na libido, né? Muitas vezes. Não em todas, tá? Logicamente tem várias coisas que permeiam às vezes a libido, assim como o ganho de massa muscular também, além, né? Estamos falando de coisas mais gerais. Então, sempre mulheres às vezes que tomam anticoncepcional têm um bloqueio de testosterona e conseguem ter uma massa muscular até que razoável, não tiveram o desejo sexual impactado, porque logicamente o corpo humano não é igual para todo mundo. Então a gente tem várias coisas que também variam, mas que a gente vai ver uma grande incidência de mulheres com dificuldade de ganho de massa muscular porque tomaram anticoncepcional por anos, isso é fato, né? Então uma mulher que eventualmente ela passou a produzir testosterona quando ela entrou na puberdade, né? Que aí veio a testosterona, veio o desejo, puberdade, a mãe já começou a ver que poderia ter relação sexual, né? Ginecologista anticoncepcional. Eventualmente tem que usar, porque teve. Só estou falando o que acontece, tá? Não estou condenando este fato em si, tá? Porque eventualmente se eu tivesse uma filha que entrasse na puberdade, eu poderia querer que ela não quisesse ter filho também. Não queria, talvez que ela já engravide. Tem muitas ginecologistas que já orientam o paciente colocar o DIU de cobre. De cobre, é uma opção, sem dúvida. Está corretíssimo, então, se for para escolher e puder escolher, escolha o DIU de cobre, tá? Ainda mais mulheres jovens. O DIU Mirena pode ser uma opção também, tá? Mesmo com hormônio. O hormônio que está no Mirena não diminui a testosterona livre, não diminui o DEA e não diminui o GH, tá? Então, o Mirena é uma boa opção. Porque as mulheres jovens, né? Poxa, estão menstruando, às vezes não tem esse porquê. Mas o Mirena acaba usando para mulheres depois dos 30, 40 anos. Tá? E as mulheres mais jovens poderiam usar o DIU de cobre. Mas tem que estar bem estabelecido a questão em relação ao não desejo de engravidar, né? Porque também é um procedimento, tem um custo. Então, se você está pensando em engravidar nos próximos 2 anos, não vai valer a pena colocar já esse DIU, né? Então, voltando, o anticoncepcional, hormonal, aquela mulher, né? Imagina aquela situação, mulher com 14, 15 anos, anticoncepcional. Isso aconteceu com uma geração toda. 10, 15 anos de bloqueio total de testosterona e GH e DEA, né? Ela foi descobrir isso, às vezes, aos 30 anos. E quando ela começou a produzir hormônio, já praticamente uma castração química aí do ponto de vista hormonal, né? Aí ela tem flacidez, ou aí ela tem baixo desejo sexual, ela já foi convencida a achar que ter baixo desejo é normal, que às vezes é genético, é coisa do marido, que é coisa do estresse, e sempre acaba tendo essa queixa sexual, né? E muitas vezes está atrelado à dificuldade de ganhar massa, de ter um corpo mais saudável, de ter força, né? Então, você, ok, eventualmente não vai ter jeito, vai usar um anticoncepcional,
hormonal, eu acho que está mudando isso um pouco. Alguns ginecologistas já até usam uma testosterona tópica, alguns já dão ideia, está mudando isso, que bom. Né? A gente vem alertando há anos isso, logicamente que tem um preconceito muito grande por parte de uma classe, mas a gente está vendo cada vez mais médicos que eram contra, já começaram a fazer isso, né? Porque estão vendo a importância realmente desses hormônios. E eles não podem achar, porque assim, se eles sabem que hormônios, né, tem importância, né? Vamos dizer, por exemplo, eles dão um anticoncepcional para bloquear muitas vezes a testosterona, o DHT, para a mulher não ter acne e para não ter queda de cabelo. Então eles estão vendo o quanto que o hormônio faz diferença, né? E aí, mas também quando está muito baixo, isso não importa. Ué, mas se importava quando estava do nível alto, e por isso que você tratou, por que não importa mais quando ele está bloqueado, né? É engraçado isso. Que nem quando se dá finasterida para homens, por exemplo, né, que bloqueia também a dihidrotestosterona. Nossa, não, a dihidrotestosterona, vamos bloquear a dihidrotestosterona porque faz cair cabelo. Ok, verdade. Mas também quando está baixo, não, dihidrotestosterona baixa, não tem problema nenhum. É engraçado que quando ele quer explicar, a pessoa quer explicar, né, o que ela acredita e fica sempre contra o argumento, né? Mas vamos ver o outro lado da moeda também, né? Então, a parte hormonal, sem dúvida, é importantíssima. Ai, mas tem uma amiga que tem um corpão e sempre tomou. Poxa, sorte é dela, né? Sorte é dela. Bom para ela, talvez ela estivesse até melhor se não usasse. E se usou e teve, ok. Mas não são... Meu avô fumou até os 95 anos e não morreu. Sorte é dele, cara. Mas não é por isso que ele vai fumar. São exemplos que, eventualmente... É como eu disse, medicina não é matemática, não é uma ciência exata, né? Vão ser pessoas que eventualmente vão sair da curva, né? Tem pacientes que procuram com 40 anos, tomam anticoncepcional desde os 15 e vem por outro motivo, inclusive. Não vem nem para ganhar massa, não vem nem para melhorar a libido, vem porque, sei lá, quer melhorar outra coisa, uma dor de cabeça que seja. E mesmo com a testosterona bloqueada. Então, também fala que todo mundo... Acho que todos que vão tomar anticoncepcionais vão ser afetados? Também não. Eu acho que da mesma forma que a gente tem que... Vamos falar a coisa certa, né? Não é porque também eu acredito nisso, que eu tenho que também desmerecer, falar que generalizar, aprendam, toda generalização é burra. Né? Isso quantas coisas a gente viu mudar. No coronavírus, se você pegar no noticiário, cada semana teve uma... Né? Ninguém usa máscara, agora todo mundo usa máscara. Né? Usar máscara é ridículo. Se você falasse que usa máscara, você ia ser condenado em praça pública. Né? Agora todo mundo, né? Recomendação. Né? Então as coisas vão mudando. E eu acho que o profissional que ele também já fala é assim, assado e não tem... Ele vai cair, como vários caíram. Né? A gente está trabalhando com isso há 10 anos... E vários caíram e passaram a vir trabalhar como a gente, que falavam mal, inclusive. Né? Vários, ou também fala que não trabalha com isso, mas já usa as estratégias, né? Já faz igual que a gente estava falando lá em 2010. Né? Mas ok, que legal, fico feliz por ter, muitas vezes, estimulado outros profissionais a tratar seus pacientes também dessa forma, ajudando-os muitas vezes. Né? Né? Eventualmente tratando efeitos colaterais, que possam ter como qualquer outra coisa. Anticoncepcional tem efeito colateral? Ou deixar uma mulher sem libido não é um efeito colateral. Né? O cara fala, testosterona faz efeito colateral. Pode fazer. Assim como o anticoncepcional pode fazer. O maior problema dos anticoncepcionais, inclusive, que é super falado, é trombose. Tem páginas no Facebook mostrando que mulheres que tiveram problemas graves com anticoncepcionais, né? que morreram, que tiveram tromboembolismo pulmonar, que infartaram, que tiveram AVC tomando anticoncepcional hormonal. E aí eles falam que usar hormônio... que teve trombose por conta do anticoncepcional. Exato, tem vários, né? E aí, cadê os efeitos colaterais de testosteronas, por exemplo, de coisas mais graves, né? Lógico, acne pode acontecer, se usar dose elevada, alteração facial, alteração de voz, são efeitos colaterais que, eventualmente, conforme a dose, pode acontecer. Tá? Não tem segredo nenhum. Então, o médico está lá e também não é porque teve esses efeitos com trombose que também não vai se usar mais, porque aí realmente a incidência é muito baixa. Eu acho que tem que se... uma mulher obesa, fumante, poxa, não vai dar anticoncepcional, você vai também triando, né? Faz um exame genético para ver se tem algum polimorfismo que favoreça a trombofilia, né? Então, você tem exames que podem ser feitos, né, em pacientes mais de risco.
um xadrez, com uma dama, em que você vai jogando conforme o acontecimento. Eu entendendo disso, eu faço um jogo semanal, até diário comigo. Eu tenho a minha impedância aqui, tenho minha percepção aqui de gordura abdominal, em roupa, né, em foto. Vou vendo, acho que eu perdi um pouco de massa, não gostei. Aumento um pouco a ingestão de comida. Não faço muito cardio, não faço jejum. Ah, não, tô achando que veio uma barriguinha, vou pesar, tô grande, tô mais fortão, meio inchadão, vejo que a gordura a barriga começou a dar aquela caidinha aqui no cinto, né, que a gente já sabe o que é. Às vezes nem precisa de impedância, é só sentar, né? A melhor forma de dar uma sentada que, bom, já descobri a minha impedância, como é que tá. E aí, o que eu faço? Eu tiro o carbo, faço um pouco mais de cardio, faço um cardio de jejum, né? Então, eu mesmo vou jogando no meu dia a dia, que as pessoas, às vezes, elas precisam de programas, já que elas, às vezes, não têm eu tenho essa facilidade já de ter o aparelho, ter essa percepção, me conhecer, né? Trabalhar com isso, acaba que eu posso ter uns ajustes mais finos aí, diários, né? E a pessoa, às vezes, ela vai sentar com um profissional, no primeiro momento, nesses próximos 2 meses, a estratégia é ganho de massa, tentando fazer o menos de ganho de gordura, né? E aí, sim, aí chegou no momento, ganhou, tira um pouquinho. E hoje você tem vários profissionais que acompanham até semanalmente, né? Você pegar profissionais do esporte aí, da estética, faz acompanhamento, o cara os coaches de fisiculturismo, se a gente usar os caras, é tudo ali milimetricamente calculado, né? O cara vê, ganhou isso, não ganhou, põe aquilo, tira aquilo. Extremamente calculado, né? E você vê o quanto responde, né? Mas ele toma... Sim, toma um esteroide, ok. Mas a disciplina e o conhecimento que se tem por parte de muitos desses coaches é tão grande em cima em relação à alimentação, é tão calculado, e você vê uma resposta fenomenal. Eu já acompanhei alguns com coaches ao mesmo tempo, é impressionante. O cara põe o carbo, tira a carbo. Às vezes está usando o mesmo hormônio, mesmo usando a mesma quantidade de hormônios, mas ele faz pequenos ajustes no treino, na dieta, no volume de cardio, no volume de proteína. Bum, o corpo muda completamente. E está usando lá o mesmo perfil de hormônios que ele usa desde o começo. Então, muita gente fala assim, mas ganhou porque toma bomba. Não adianta, se você só tomar, seja lá o que for, e não fizer a dieta e os treinos corretos, você não vai ganhar nada, né? Sim, não vai chegar onde você... Não vai ganhar nada. Ixi, né? Quantas pessoas, né, já vi usando hormônios e não tiveram sucesso algum, né? Assim como medicamentos de emagrecimento, né? Então as pessoas também, como ficar fácil, com medicamento fica fácil, né? Quantas pessoas tentaram emagrecer tomando medicamentos por anos aí? Acho que aquela pessoa não usou aquilo como muleta, né? Ela acoplou no estilo de vida dela, aí sim, né? Aquele medicamento funcionou muito, seja para emagrecer, seja para ganhar massa muscular. Então, nunca a gente pode desmerecer o estilo de vida, porque o medicamento, sim, pode ajudar. E está ali para isso, né? Assim como a gente conversou sobre isso também em algumas lives, até em outras questões, numa questão psíquica, né? A pessoa com depressão, ela eventualmente vai tomar um medicamento, mas só porque ela toma um medicamento, ela não vai também se ajudar, melhorando dieta, fazendo exercício, né? A pessoa com ansiedade, né? A pessoa com hoje imunidade, hoje está se vendo o quanto que é o estilo de vida também, é muito o estilo de vida e imunidade hoje, mas tem estilo de vida e produção de serotonina tratando a ansiedade, estilo de vida melhorando sua massa muscular, né? Então, não é porque eventualmente aquela pessoa tem uma doença psiquiátrica e toma um medicamento que ela tem que se apoiar no medicamento. Assim como quem tem excesso de peso, e aqui, assim como está usando um hormônio, uma testosterona, GH, para um fim mais de emagrecimento, também não vai se apoiar, não vai conseguir, porque até faz o efeito sempre faz, né? Se você começar a tomar do dia para a noite um medicamento de emagrecer, você fica sem fome, você já perde uns 2 quilos de cara, às vezes. Se ter uma aplicação de testosterona, às vezes, puta, só de andar, você ganha, às vezes, 1 quilo de massa muscular, do dia para a noite, né? Mas é totalmente passageiro aquilo lá, né? Aquilo, depois seu corpo se adapta àquilo ali, passa, até perde de novo, ou fica naquilo também, né? Então, precisa realmente unir tudo isso que a gente está conversando, né, Nívia? A parte hormonal, a parte da alimentação e a parte dos exercícios, né? Que sim, sempre são
o carro-chefe aí. Quer selecionar algumas perguntas aí? Do pessoal tava... Eu vi que muita gente perguntou, né? Ah, mas eu tomei comprimido a vida inteira, e agora? Que nem eu também. Eu tomei dos 18 até ser sua paciente, te desobedeci por 1 ano. Você lembra? Eu morria de medo, né? De parar o anticoncepcional. E depois foi todo um processo, né? Sim. Fazendo tudo certinho, a sua orientação. Depois que eu parei o anticoncepcional, que eu comecei a ter o resultado que eu queria. Sim, então, assim, sim. dá para parar. Sim. Porque se cria também uma dependência psicológica, né? Porque usou por anos, aí muitas mulheres ficam com medo, né? E uma coisa que é muito comum, né? Quando a mulher, possivelmente, ela começou a tomar anticoncepcional com 15 anos, bloqueou a testosterona. Logo que ela estava 14 anos, 13 anos, ali no começo da vida hormonal, né? Aí bloqueou. Aí com 30 anos, 35 anos, ela suspende. Ela entra na puberdade aos 30 anos. As suas células nem sabiam o que era testosterona e dihidrotestosterona. Do dia para a noite, pum, né, começa a subir testosterona. O que vai acontecer eventualmente? Vai ficar oleosa a pele, vai ter acne. Assim como a mulher, assim como a adolescente, né, ela entra na puberdade aos 30 anos. E muitas, por conta disso, não aguentam e já voltam. Só que o corpo, como tudo, né? Como alimentação, como exercício, você vai ter aquele ambiente hormonal novo, mas depois de um tempo seu corpo vai entender como normal aquele no seu novo ambiente hormonal e eventualmente você não vai ter mais acne. Você não vai ter mais queda de cabelo, porque o seu corpo já se adaptou ao que deveria ser, inclusive, né? Você causou um ambiente não verdadeiro, né? Quando uma mulher tomou por 15 anos, ela criou um ambiente hormonal que não é ela, né? Às vezes ela nem sabe. Eu já vi mulheres descobrindo a sexualidade com 40 anos, né? Elas desde os 15 tomando anticoncepcional, como não se falava dessa questão, a gente não pode condenar, porque não se desconhecia isso também, tá, pessoal? Os médicos não sabiam muito dessa questão, não se falava da parte sexual da mulher, se tinha muito pouco conhecimento da importância da testosterona no ambiente feminino, até do hormônio feminino, estradiol, no homem hoje está se vendo tantos estudos. Você imagina, os fisiculturistas bloqueavam completamente o hormônio feminino nos homens quando se usavam anabolizantes. Hoje não se faz mais isso, porque está se vendo que o estradiol também é importante em homens. Então, há 10 anos atrás, ninguém sabia dessa importância de uma mulher ter testosterona. Né? Ninguém se falava, a gente nem aprendia isso, nenhum médico. Depois que a gente foi se vendo vendo essa correlação tão grande, porque a gente começou a ver o perfil hormonal dessas mulheres e começamos a ficar de cara, porque você era uma atrás da outra. Mulheres jovens com perfil hormonal de uma mulher de 70 anos, um 10 de 70 anos, uma testosterona livre indetectável numa mulher de 25 anos. Né? E aí você falou, poxa, tem alguma coisa errada. Aí, aí mulheres que tinham queixas muito parecidas, né? Baixa libido. Aí fomos vendo artigos que corroboravam isso, que mostravam realmente essa correlação, né? Então, não culpe, porque também é um conhecimento relativamente novo essa questão da parte hormonal, da testosterona, com o uso de anticoncepcionais, nem se falava muito, nem se dava importância, né? A vida sexual, a mulher passou-se a valorizar a vida sexual das mulheres há muito pouco tempo atrás, né? Nossas mães, nossos avós então, né? Para quem aí, eu tenho 42 anos, para quem é dessa geração, na minha avó, o que era um pecado, inclusive. Uma mulher falar de sexualidade há pouco tempo atrás, até 20, 30 anos atrás, ela seria chamada de prostituta, né? Como ela chegaria num ginecologista, se ela chegasse do marido e falar, eu quero ter desejo sexual, não tem orgasmo. Se ela ficasse preocupada com isso, o marido ia achar estranho. Né? Uma mulher que hoje tem 80 anos. Se pegar até nossas mães, que não tem 80, que estão na faixa dos 60, também passaram por isso quando eram jovens. Era uma fase que ainda, se for ver, é muito recente. É muito recente. Né? A geração da sua filha, né? Da filha da Tati, que já é uma geração que vai mudar, que já está se falando mais, né? Que é mais aberto. Né? Então, possivelmente, isso também vai ajudar na sexualidade, né? Vai se ter muito menos mulheres com queixas, né? Sexuais nos próximos anos, por se falar mais disso, né? Por ter menos tabu, né? Então,
Acho que teve um lado bom também disso, né? Esse conhecimento em relação aos anticoncepcionais, em relação à testosterona, ao próprio tabu, tudo isso vai ajudar demais, eu acho, na vida sexual, que é de fundamental importância também. Porque só, né? Só os homens poderiam falar disso, né? Porque só os homens, né? O homem tem Viagra, o homem tem prótese peniana, o arsenal terapêutico para tratar a questão sexual no homem é enorme, né? Agora, porque é engraçado que para tratar a questão do ponto de vista médico, tem um monte de urologista especializado, tem clínicas Lifeman, que só o cara vai lá, faz aplicação local, o cara tem uma estrutura gigante para o homem tratar problemas de ordem sexual. Para a mulher, vai no psicólogo. É só terapia. Não tem nada, é terapia. E qualquer um que se atreva a falar disso, né, de hormônios, é picareta, é charlatão, né? E a mulher não, é histérica, é chata, né? É falta de terapia, não sei o quê, é o marido. Então, não. E por que não investigar? Por que a mulher também não pode ter essa investigação? Por que não pode abordar métodos? Né? Então, hoje tem medicamentos sendo aprovados pelo FDA para melhorar a função sexual em mulheres. Né? Ainda bem, saiu o Vilese, que é um peptídeo, é um hormônio, está sendo usado está sendo considerado o Viagra feminino. Ele chama Vilese, não chegou no Brasil ainda. Né? Se fala na bupropiona, né? Também, que é a BUP, em algumas pacientes, aumentando a dopamina. Então, está se vendo aí, está se estudando muito mais a parte sexual da mulher. Isso é muito recente. Se for ver os estudos que começaram a ir atrás disso, tem 10, 15 anos. É muito pouco tempo. É muito pouco tempo. Aí você vai ter uma classe inteira de médicos que, né, abomina isso, que vão aposentar e vão continuar assim, vai ter que mudar. Né? Essa geração de muitos médicos que eventualmente foram destinados para falar disso. Quem foi destinado para falar disso? Né? O ginecologista, e muitos são contra isso, né? Muitas vezes nem abordam, nem perguntam disso, né? Porque não, mulher não tem importância essa parte. Enfim, aqui, a Babs perguntou aqui dos ansiolíticos, se interferem no ganho ou perda de massa. Não teria porquê, tá, Babs? O ansiolítico, ele pode até fazer, se por ansiedade você comer mais, você vai acabar engordando, né? Comer demais. Se por ansiedade, tem os ectomorfos, né, que são as pessoas mais magras, essas pessoas que a gente até abordou muito mais aqui, até porque o mote era ganho de massa muscular, quando elas têm crise de ansiedade, elas não comem. Né? Então, a ansiedade que as pessoas falam, eu estou ansiosa e como. O magro, muitas vezes, não come. Piora, ele precisa comer. Meu marido é assim. Exato. E é cada vez mais seco. Exato. Você vê que o estresse engorda. O cortisol engorda. Tipo, um monte de gente que passa por situações de extremo estresse, perdas familiares, rompimento de relacionamentos longos, emagrece. Quantas pessoas não perdem peso quando sei lá, termina com o marido, finaliza o casamento, tem uma perda de um ente muito próximo, vários emagrecem, né? Porque ficam com anorexia, né? Não conseguem se alimentar. Né? Então, o ansiolítico, se bem usado, pode fazer você seguir uma dieta, né? Você dar cabo numa dieta, né? Conseguir seguir, porque qualquer dieta funciona, né? Qualquer uma. O problema é desde que você a faça. Essa é a questão, né? Você tem que fazer, né? Então, a dieta da melancia, certíssima a dieta da melancia. Se você comer 3 melancia por dia, você vai emagrecer, mas vai fazer por quanto tempo a dieta da melancia? A dieta do ovo, né? Você vai fazer por quanto tempo a dieta do ovo? Então, você tem que fazer uma dieta em que você faça por muito tempo. Não é um mês. Viver eventualmente aquilo. Se você quer realmente falar uma mudança de corpo significativa, ter uma evolução corporal que realmente você vai ter que viver aquilo lá. Né? E a sua dieta não passar será uma dieta de um mês. Né? Lógico, tendo essas pequenas mudanças, né, que a pessoa vai, que nem eu falei que eu faço, mas é um contexto, pequenas coisas, mas não existe na minha vida, hoje, na sua, imagino também, Nívia, não tem um momento que eu falo assim, agora não estou mais de dieta. Agora eu vou lá, passo no McDonald's, fico comendo, vou lá, compro sorvete, aquela vida gostosa, hamburgueria, pizzaria, toda hora, todo dia, acorda, come pãozinho, salgado delicioso, né?
isso é realmente gostoso pra caramba, deve ser, né? Eu não faço isso há anos, eu não sei o que é isso, né? Antigamente, eu toda sexta-feira eu comprava um sorvete para mim, para passar o fim de semana. Eu nem faço isso mais. Não vou à pizzaria, né? Uma pizza ou outra, uma vez eu peço, mas muito pouco, né? Não tá na minha rotina mais isso aí. Eu vejo quanto mais eu fico sem, mais fácil é ficar, tá? Exatamente. Então, eu prefiro muito mais. Ah, então você não vive. Lógico Pô, que é mesmo. pô, tem tanta coisa boa. Fiz um omeletão gostoso pra caramba hoje de manhã. E você se achar bonito não é viver? Pô, se eu tô, ok, eu tô pagando talvez um precinho, tô deixando de ter uma sensaçãozinha momentânea em relação a comer um pastel de pizza delicioso de manhã, que é delicioso mesmo, mas tô abdicando daquele prazerzinho momentâneo para me gostar Então, depois na foto. amiga, Pô, aí você então, tem que escolher, lógico, se você quiser ter prazeres momentâneos em detrimento, mas depois também não reclama, né? A pessoa quer ter o prazerzinho toda hora de ficar na Netflix o dia inteiro maratonando, comendo um monte de lixo, e depois tá aqui reclamando que testosterona, que ela tomou testosterona e não resolveu. Pô, sai do mas, sofá, né? Aumenta a frequência cardíaca, essa frequência respiratória, vai puxar ferro, né? Quer fazer treininho vai como é que chama, naquelas academias da terceira idade, que o nego fica fazendo, parecendo guiando, pô, né? Fica fazendo treino assim, ó. Vai, tenta emagrecer fazendo bíceps com uma caneta. Vai. Ou emagrecer não, fica forte. é ótimo, né? Eu vejo umas mulheres magras, você vê umas mulheres bem iniciantes da academia, elas aqui fazendo um bíceps e dando risada. Assim, ó. Tá. Cara, se você fizer uma cara bonita durante um exercício, você não está fazendo força. Não tem como fazer uma cara bonita durante um treinamento mais intenso, que vai te proporcionar ganho de massa muscular, né? Você tá lá, não que você tenha que gritar, tá? Mas e o ideal é que você faça da forma correta também. Você tem que fazer da forma correta, mas de uma intensidade em que alguma caretinha vai se aproximando das últimas repetições, você vai ter, você vai fazer. Você tá lá, pô, falando, conversando. Pô, você não vai ter resposta, bem, a não ser que você esteja para outro fim lá, fisioterapia, né? Você tá lá para ganhar massa muscular e você está fazendo da forma correta, né? Você realmente vai ter uma fadiga, né, muscular. E essa fadiga é importante, né? Essa contração. Por isso que você viu também que não precisa. Você falava muito, para ficar forte, eu vou ficar forte, tem que carregar muito peso. Para definição é menos carga e mais repetição. Tipo, isso acabou, né? Você viu que você tem que ter realmente a hipóxia muscular, tem que ter a fadiga muscular, né? Que o pessoal até brinca. Tem que chegar próximo da falha. Tem muitos que hoje só trabalham assim, né? Só com falha. Então você tem que chegar na última realmente fazendo uma careta. Eu não sei se vai ser com 1 quilo, eu não sei se vai ser com 100 quilos, né? Se você... Eu falo para algumas mulheres, se cair... Eu falo assim, não gosto de academia, eu não gosto de fazer força. Se cair uma viga no seu pé, uma viga, né? Você vai fazer... Você vai ter que tirar, né? Talvez você consiga, talvez você não consiga tirar a viga, mas você vai fazer força pra caramba pra tirar aquela viga, né? Você vai no seu máximo. Talvez você tenha que pedir ajuda, mas você vai fazer força. Você tem que fazer a mesma coisa, né? Poxa, se você não tem nenhuma deficiência articular, se você tem todas os dois braços, não tem nenhum problema físico, né? Poxa, faz força, meu. A não ser que você não queira também, né? Mas você tá querendo, vai lá e, poxa, faz o seu máximo. Né? A pessoa. Aí, você vê muito acontecer com pessoas mais velhas também. Né? O velhinho fica lá fazendo aquele treininho, assim, né? Academia da terceira idade, o cara lá, aquelas coisas ridículas. Né? Aí você vê o quanto é deturpado o conhecimento no ganho de massa muscular, porque os próprios governantes que são orientados por médicos, muitas vezes, né? Fazem essas academias aí que não servem para nada. Né? Porque aí o cara acha que vai ganhar, ele acha que fez exercício e se dá o luxo de comer depois, né? Eu fiz exercício hoje, aí ele vai lá e toma 1 litro de coca em casa. Era melhor se ele não tivesse feito, se ele não tivesse nada e não tivesse tomado a coca, porque ele não fez nada lá. O cara que ficou naquele negócio fazendo isso aqui, né, com a cadeirinha fazendo isso, não fez nada, né? Pega a caneta e fica assim, vê se você vai ter alguma resposta. Vai ficar 24 horas fazendo isso. Não é nada. Então você tem que pegar fazer um negócio que realmente te canse, né? Em 10 repetições, em 15 repetições, né? E principalmente em exercícios multiarticulares, né? Então, para a mulher aí, realmente o treino de perna é fundamental.
Treino de perna é o treino que mais ativa a lipólise. Tem que falar para as mulheres que ficam correndo demais para tentar queimar a gordura abdominal. Se você já for magra, você vai perder massa. Massa. Ainda mais se for para cima de 50 anos ou tomar anticoncepcional. Se ficar fazendo cardio, vai perder massa. Porque não tem uma base hormonal para segurar. Né? Uma mulher que está próxima da menopausa ou uma mulher que está com deficiência de testosterona por conta do anticoncepcional. Faz muito cardio, vai perder massa. Então, treino de perna, treino de membro inferior, né? Tem vários, tá? São os treinos que mais ativam a produção de GH, mais ativam a produção de testosterona, mais sensibilizam a insulina e mais queimam gordura abdominal, né? Grande Davi Coimbra um dia mostrou um exercício, puta de um mestre, cara fera, nos powerlifters mais famosos aí do mundo, um grande campeão, aí, grande mestre da minha personal trainer também, da Andresa, e grande conhecedor, assim como a Andresa sabe tudo. Sempre falou isso, cara, treino de perna é o que mais trinca a barriga. Não vai adiantar você ficar fazendo, né, que antigamente tinha aula de abdominal que você ficava fazendo 20 mil séries, né? Roberto, a gente tem 1 minuto só. Nossa, passou rápido. Na verdade, a gente não falou tudo. Aqui, ó, eu tenho mais 5 itens que a gente não falou. Vamos deixar para uma próxima, então. A gente marca uma próxima vez. Eu quero agradecer você mais uma vez. Eu que agradeço, amiga. Foi um prazer de novo. Foi um prazerzaço. Passou muito, muito Nossa, rápido. eu também até esqueci, empolgamos aqui. Nossa, tava eu até achei que não fosse ter muito assunto. Na verdade, é melhor a gente já deixar um tchau pessoal, porque daqui a pouco a gente continua falando. Só que a hora que der 60 certinho... Certinho. Você gravou aí, está gravando aí para colocar depois? Então, na verdade, o que eu faço é depois eu gravo a tela para subir no IGTV. Agora eu vou deixar por 24 horas. Tá, mas aí você consegue gravar, porque eu também deixo no meu YouTube. O último vídeo que eu falei com a Nívia tá no meu YouTube, tá, pessoal? Tá no YouTube. Não, eu acho que eu publiquei agora, eu subi ela aqui no IGTV, só que ficou com uma qualidade muito... eu vi que não fica muito boa mesmo. Mas enfim. Então, obrigado, Ni. Vamos falando, vamos marcar uma próxima, a gente termina de falar. Obrigada. E esses itens que faltaram, a gente vai falar na próxima. Sem dúvida, sem dúvida. A gente vai falar desses e de mais coisa ainda. O pessoal vai me escrevendo, vai escrevendo mais dúvidas, e aí a gente armazena, faz uma série aí, respostas e perguntas e respostas, para a gente falar mais sobre o assunto, que é sempre muito legal, tá informando aí todo mundo. Ainda mais com mais exemplo como você aí, que nesses anos aí mostrou essa mudança toda.